Olá, amigos, que bom que nós chegamos aí na aula 5 do módulo 5, hein? Quem diria? Nós estamos aí numa jornada, numa maratona, e no nosso último encontro desse módulo que nós estamos falando aí sobre os 7 fatores da revitalização, nesse último encontro nós falamos sobre os 3 contextos para a criação do plano de discipulado, né? Respeitando esse caráter bíblico e também missional. Lembra que a gente falou sobre como que as pessoas são assimiladas, como que as pessoas são capacitadas e como são enviadas em missão com Deus. Falamos das duas asas, né, de uma igreja que tem plano discipulado de amadurecimento dos crentes e, ao mesmo tempo, de intencionalidade na evangelização. Isso é fundamental quando a gente tem uma igreja que tem um plano discipulado simples, que orbita dentro da lógica do seu funcionamento, né? Adoração, vida em comunidade e missão, em outras palavras, culto. Vida em comunidade pode ser pequenos grupos, escola sabatina filial e assim por diante, encontro fora do encontro e os ministérios da igreja. Quando a gente transita as pessoas nesses 3 elementos, a gente tem a assimilação acontecendo, né? E a gente tem aí o processo de capacitação de novos discípulos, novos líderes e plantio de novas igrejas, novos plantadores, bem como esse processo de evangelização. Bem, tudo isso foi o que a gente conversou na aula anterior, né? Na conversa de hoje, nós vamos falar sobre como ajudar as igrejas a terem um planejamento financeiro que invista uma boa parte dos seus recursos na comunidade, né? E na formação de novos líderes e plantadores de igrejas. Nós estamos falando sobre reajustar, literalmente, o orçamento da sua igreja para que esse orçamento esteja com foco na missão e não simplesmente nos programas e nas estruturas. Você sabe que muitas igrejas são dependentes, inclusive, da associação, né, para manter o seu funcionamento. Não são poucas. A gente cuida aqui de mais de 2.000 congregações e nesse processo de revitalização de congregações, nesse processo de amadurecimento de grupos também em formação. Esses dias atrás aí a gente organizou um grupo que tinha 90 anos, até por uma questão de honra, né? 90 anos que não passava de ser de grupo em formação para ser igreja organizada. Então a gente percebe que outras igrejas, elas consomem boa parte dos seus recursos, praticamente que 100% das atividades internas. 100% dos seus recursos estão investidos para dentro. Só para manutenção do prédio, para programa, para dentro. E isso enfraquece o ímpeto missionário e o seu envolvimento com a comunidade. Então, a gente vai trabalhar aqui, basicamente, 2 estratégias, tá? Primeiro, a gente criar um plano de autossustento. A gente vai criar consciência nisso e fazer esse plano. E segundo, intencionalidade do uso dos recursos nas atividades que acontecem fora do prédio da igreja, tá bom? Dentro dessa primeira estratégia, que nós vamos falar sobre plano de autossustento, a pergunta-chave que a gente tem que fazer é como é que o nosso orçamento aponta para o cumprimento da missão, né? Para o investimento em líderes, né? O investimento na cultura de nível 4 e 5 e nessa cultura macro da igreja, né? Então, quando a gente lê os textos como 1 Coríntios 16, 2 Coríntios 8, 9 a 24, Atos 11, 27 a 30, a gente começa a perceber que esses textos mostram que as igrejas elas tinham vida própria. Elas não eram igrejas dependentes financeiramente. Elas tinham vida própria, eram autossustentáveis, elas tinham líderes próprios e sua manutenção não dependia de outras igrejas. Mas aí você pega a contrapartida porque você vai perceber que a igreja de Jerusalém ela começa a ficar dependente. Né? E você vai ver a igreja de Antioquia, por exemplo, que exportava missionários. E você começa a questionar por que a igreja sede da Associação Geral dos Primeiros Cristãos, que é a igreja de Jerusalém, a primeira igreja se tornou uma igreja pobre e dependente de outras igrejas. Eu vou dizer para você por quê. A igreja de Jerusalém, ela não tinha a mentalidade de missão, ela tinha a mentalidade aqui, ó, de reter, de acumular. Ela não tinha a mentalidade de enviar líderes, multiplicar a liderança. Essa mentalidade você tinha em Antioquia. Se tornou basicamente o grande centro de envio da igreja do Novo Testamento. Por quê? Porque Jerusalém tem aquela mentalidade do Mar Morto, né? A mentalidade de só receber, não dou água para ninguém, por isso é morto. Né? Então, o que significa dentro dessa lógica quando você lê esses textos? Que as igrejas elas são plataformas de envio. Elas investem os seus recursos no envio de missionários. E esse não era o trabalho da sede da associação, mas das igrejas locais, desde o início, principalmente do movimento adventista, isso acontece via as igrejas locais. Mas quando a gente deixa só que isso seja feito só pela instituição, a gente enfraquece muito a missão. Então você vai perceber que as igrejas enviavam os recursos, né? E não somente recursos, enviavam também pessoas.
Porque essa igreja tem a mentalidade de liberar líderes e enviar líderes, e não reter líderes e nem reter os recursos. Eu conheço várias igrejas aí que ficam juntando um monte de dinheiro para gastar com suas próprias reformas, e não estou falando que isso não pode acontecer, mas a sua missão está morta, e elas não colocam um pingo do recurso financeiro para apoiar a evangelização ou a missão, ou trazer pessoas que possam ajudá-los nesse sentido. As implicações é que as igrejas têm um plano de envio de recursos para a missão, e quando isso acontece, as implicações são gigantescas, né? Quando a igreja coloca o seu dinheiro para envio de pessoas para a missão de Deus, a igreja se multiplica. Todas as igrejas que são fortes são igrejas que são liberais em doar recursos financeiros. As igrejas são fortes têm isso como uma característica, né? Em doar recursos financeiros e pessoas para a expansão do reino de Deus. Essas igrejas enviam seus melhores líderes e não retêm os melhores líderes, né? Se hoje eu falo o seguinte, olha, nós vamos plantar uma nova igreja, quem é o melhor líder aqui para a gente enviar? Não, esse aqui não pode sair, não, esse aqui não pode ir, senão a igreja aqui enfraquece. Mentalidade de reter, de acumular. Isso fruto porque a gente não trabalhou aquele fator 3, né? Que é de formação de novos líderes. Porque se a gente tivesse abundância de líderes, não teria nenhum problema a gente liberar o nosso melhor líder, porque Deus iria suscitar outros, né? Deus vai suscitar outros. Isso é claro no Evangelho. Deus abençoa as igrejas que investem nas pessoas e não somente nos programas e nos eventos. O que você vai encontrar na igreja do Novo Testamento são esse comprometimento das igrejas, né? As igrejas elas estão comprometidas em ser bênção para lugares onde o Evangelho ainda não floresceu, onde o Evangelho precisa acontecer. Elas são igrejas que catalisam um movimento para outras igrejas. Assim, essas igrejas elas se colocam, né, tanto no seu questão de recursos, energia e pessoas, para uso da missão. Elas apoiam o envio de líderes, elas ajudam as novas igrejas a serem autossustentáveis. E quando você olha o movimento adventista, você vê esse movimento que tem um modelo de autossustento. Normalmente, dentro do modelo adventista, você vai ter 3 modelos de se achegar na comunidade, né? 3 modelos que você vai ver de penetração dentro de um contexto, ou mesmo de você se achegar para desenvolver relações ali de evangelismo. Você tem o modelo do Kellogg, que foi um modelo que começou em Chicago, era um modelo muito refém da visão de Battle Creek ali, do sanatório de Battle Creek. E é interessante o modelo do Kellogg, por exemplo, porque o modelo do Kellogg, a instituição paga tudo. E mais do que isso, era um modelo de evangelização caro, e pior do que isso, era um modelo que escondia ainda o nome da igreja, porque Kellogg tinha vergonha de que as pessoas confundissem aquele trabalho bonito com os adventistas, que para muitos eram como se fossem pessoas muito extremistas, né? Então, o Kellogg escondia o nome da igreja e aquilo tinha pouca efetividade no processo de assimilação de novos crentes para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ou seja, a instituição paga tudo, todo mundo aqui é assalariado, todo mundo aqui é pago, a gente esconde o nome da igreja e ainda o que sobra do resultado disso é muito pequeno. Você conhece algum método de evangelização que se parece um pouco com isso que a gente ainda faz nos nossos dias? Faz muito sentido essa leitura do modelo do Kellogg. Um outro modelo, que já é um modelo que Ellen White vai elogiar bastante, é o modelo do Stephen Haskell, né, em Nova York. É um modelo onde Haskell ele depende menos da instituição e ele desenvolve um trabalho de recolta. Né? Ele faz um processo de captação de recursos externos e com esses recursos eles pagam, então, as pessoas que vão servir nesse processo de evangelização, os obreiros e assim por diante. Há um elemento muito bacana que o Haskell entende que é preponderante no processo da evangelização. Ele pega todo o background de saúde do Kellogg, mas ele diz o seguinte, não, isso aqui tem que apontar para o movimento adventista, isso aqui tem que assimilar novos crentes para a igreja. Então, o Haskell, ele traz pela primeira vez a noção de estudos bíblicos, né, dentro do contexto adventista. Ele que é o precursor dessa lógica de estudos bíblicos. Se a gente hoje faz tanto estudo bíblico, devemos isso ao Stephen Haskell. Então, ele tem um trabalho que recolta, um trabalho que se paga praticamente, mas ele insere dentro desse processo de evangelismo, de pregação do evangelho, a lógica de estudos bíblicos. Isso fez com que a igreja crescesse muito em Nova York e foi uma bênção. Ellen White, mais tarde, até levou o Haskell para os trabalhos com ela na Austrália e assim por diante. Ele sempre foi um evangelista muito bem quisto dentro do movimento adventista. No entanto, Ellen White fala de um outro modelo que talvez é o modelo que ela mais referencia para nós, que é o modelo do John Tyndale e do John Corliss, que é um modelo que eles fazem o trabalho, pegam o que há de bom do Kellogg, que é o trabalho de saúde, o trabalho de saturação da comunidade,
Eles pegam o que há de bom no Stephen Haskell, que é a recolta e os estudos bíblicos, só que ao invés de pagar as pessoas por isso, na verdade, eles chamam pessoas que se sentem vocacionadas em ser parte do movimento de maneira gratuita, voluntária. Então, eles descobrem os dons das pessoas e utilizam esses dons para o trabalho da evangelização. Então, eles recoltam, em vez de pegar o dinheiro para pagar as pessoas, na verdade, eles fazem isso para multiplicar o movimento, né? Para investir no crescimento de outras estruturas de missão. E Ellen White vai recomendar esse trabalho como um trabalho do melhor possível. É aquilo que a gente conhece, que está no livro Beneficência Social, né? Do chamado da Colmeia de São Francisco. Era eles, John Tyndale e John Corliss, né? E nós queremos adotar, e nós fazemos isso nessa residência, tanto de plantio de igreja quanto de revitalização, para que as nossas igrejas adotem o modelo do John Tyndale e do John Corliss, da Colmeia de São Francisco. Só que quando a gente olha que muitas vezes o modelo predominante é um modelo que a gente gasta muito e em alguns momentos a gente até esconde o nome da igreja por vergonha, por achar que as pessoas não virão até nós por causa do nosso nome, o que é uma aberração, né? No nosso nome existe algo muito bonito, existe uma mensagem muito profunda, a gente jamais deveria sentir vergonha do nosso nome, pelo contrário, deveríamos levar avante como uma mensagem poderosa para o momento final da história. Em vez de você ter um movimento que esconde o nome da igreja, tudo é muito caro, é só cobreiro e ainda tem um resultado pequeno, você começa a perceber essa lógica que a gente foi adquirindo. E quando eu pergunto, hoje, a maior parte das igrejas tem que tipo de modelo? Do Kellogg, do Haskell, do John Tyndale? Bem, nós queremos o modelo do John Tyndale, mas algumas igrejas ainda vivem sob o modelo do Kellogg, né? E Ellen White censurou tanto o Kellogg, né? E por a gente desconhecer a história, a gente fica repetindo muitos desses erros sem entender a relevância de tanta coisa que a gente precisa desenvolver à luz de modelos como o modelo da Colmeia de São Francisco, né? Como é que a gente pode trabalhar o orçamento da nova igreja? Isso é uma pergunta muito importante, né? Como é que a gente pode captar mais recursos para que a igreja possa se desenvolver e não depender? Bem, se a igreja estiver trabalhando na comunidade, a igreja sim pode levantar projetos onde a comunidade é parceira e muitos dos recursos não precisam ficar reféns apenas dos membros. Mas como as igrejas normalmente não têm trabalhos sociais na comunidade, não têm projetos na comunidade, ela não tem nem como recoltar, né? Quando a gente sai para recoltar e a gente tem uma causa, nós sabemos, a Igreja Adventista, quando ela recolta e ela tem uma causa, as igrejas locais eu me refiro, a instituição sempre nós temos a causa da ADRA, sempre nós temos causas maiores que a gente trabalha e tem a sua relevância. Mas estou falando da igreja local, da asa da igreja local, dos ministérios da igreja local, que eles podem sim ter a sua relevância no seu contexto e que se nós recoltarmos, nós podemos trazer a comunidade como parceira e a igreja pode ter recursos que lhe dê fôlego para investir cada vez mais na missão e para fora. Quando a gente está falando de uma igreja que é autossustentável, nós estamos falando de uma igreja que não depende da associação para existir. Quando eu falo não depende da associação para funcionar. A igreja, esse tipo de igreja, mais do que 50% do seu orçamento não está comprometido com o prédio. Nós estamos falando de igrejas que parte do seu orçamento é aplicado na comunidade. Então, quando a gente pergunta assim, ó, quanto do orçamento da igreja é aplicado na comunidade? Não tem. A maior parte das igrejas tem caixa para ar-condicionado, para banco, para reforma, né? Tem aí os caixas para os departamentos, cada um tirar quinhentão, milão ou 2.000 que seja, para ficar comprando presentinho, lembrancinha, brinde, tudo para dentro. Quando a gente fala, o que desse dinheiro é investido realmente na comunidade? É investido para a gente desenvolver pessoas na comunidade, é investido para a gente desenvolver relacionamentos profundos na comunidade, para a gente mudar o contexto da nossa comunidade. É muito pouco. Será que é necessário para que isso aconteça? Primeiro, a gente precisa ter um plano de oferta direcionado, em primeiro lugar, com essa mentalidade de multiplicação para a próxima planta. Eu achei muito bonito quando eu fui na inauguração do primeiro culto público da igreja aqui em Joinville, da igreja do Beira Rio. E a primeira oferta que eles tiraram no culto, eles disseram o seguinte, essa primeira oferta não é para nós, essa primeira oferta é para a nova igreja que a gente já está engravidando. Isso é muito radical. Você tirar a primeira oferta do primeiro culto público, não para você, mas para a filha que você vai ter daqui a 2 anos. Isso é muito forte. Nessa mentalidade, todos os membros contribuem com um plano especial de ofertas. A gente entende que quando a igreja tem projeto, quando a igreja tem causa, os membros doam mais.
Mas como a maior parte das igrejas, né, dentro desse contexto de que estão com problema de autossustento, eles não têm causa, não têm projeto, os membros doam muito pouco. Então, quando a gente desafia os membros vêm. Eu acredito muito nisso. Essas igrejas, elas têm um plano de captação de recursos para a comunidade. Ela desenvolve recolta porque ela é parceira com a comunidade. O que não vale é a gente fazer recolta e a gente não ter projeto com a comunidade. É como se a comunidade se sentisse enganada. Está dando para alguma coisa que não existe, né? A gente está falando onde a maior parte do recurso está alocado para a edificação e a formação de ministérios e de líderes. É quando você coloca a mente em dizer assim, quanto do nosso dinheiro nós vamos alocar para os ministérios que estão acontecendo fora do prédio. Isso vai poder engajar mais pessoas. Aqui a gente não está refém de cargo. Qualquer pessoa pode participar, liderar, porque não são os cargos usuais que a gente tem daquilo que acontece dentro do prédio. É fora. A gente pode ter ministérios diversos, da área de esporte, da área de educação, da área de agricultura. Enfim, você pode ter ministérios diversos. É preciso a gente entender que mordomia não é só dinheiro, gente, mas é a vida toda. É a vida toda. E se você for no YouTube, você vai encontrar aí Mordomia Discipulado, né? Um curso que nós temos disponível, que a igreja na América do Sul tem colocado. É preciso a gente remodelar o orçamento da igreja para que ele coloque a missão como parte que dita as demais coisas, como adoração, como comunidade, como formação. Se a missão é o nosso foco, então o nosso bolso tem que estar lá, porque onde está o teu recurso, ali também estará o teu coração. Se a gente diz que o coração da igreja é a missão, aonde que o recurso aponta para isso? Quando a missão dita as demais coisas da vida da igreja, a missão dita como é que deve ser o culto, a missão dita como deve ser a comunidade e a missão dita como é que deve ser os ministérios. É a missão que é o ponto de partida. E se o dinheiro está na missão, nós vamos utilizar o dinheiro para que pessoas conheçam mais a Cristo. Olha, pegue aí para você ter uma ideia. E na mesa a gente faz isso, né? Pega aí o teu celular e abra o 7Me, o teu cadastro de membros. E olha lá o relatório de alocação de recursos da tua igreja. E você vai ver quanto de dinheiro é investido na missão. Você vai perceber, quando a gente pega aqui as listas de dizimistas e ofertantes regulares, a nossa média está de 20 e poucos por cento, 23%, 22%, né? E quando a gente olha essas bases, a gente olha o seguinte, essas bases de informações, né? O BI, a gente olha aí o ACMS, onde a gente pode encontrar aí nessa parte de dizimistas e ofertantes da igreja, bem como também o 7Me, na verdade é o 7Me, você fala assim, a gente precisa remodelar o orçamento. Normalmente, quando a gente vai estar no processo de revitalização, a gente toca nesse assunto, a gente pede para as igrejas eles trazerem os seus orçamentos prontos, aqueles que são votados, porque boa parte das igrejas nem orçamento votado tem. Em alguns casos, não todas, mas algumas igrejas não têm orçamento votado. E é muito importante você mostrar para a igreja onde que o dinheiro está sendo investido. E isso é fundamental. E quando a gente pega que boa parte do recurso financeiro é investido quase todo ele no prédio, se a gente estava na residência, no presencial, e alguém disse o seguinte, ó, 90% do nosso recurso é para o prédio, só sobra 10%. E esses 10% ainda é para atender as necessidades dos departamentos que nem dá conta. De fato, se você tem a maior parte do teu orçamento investido no prédio, você não vai ter recurso para investir na missão lá fora. E isso vai enfraquecer o ímpeto missionário da igreja. Então, nosso negócio, na residência presencial, eu vou colocar aqui na descrição, é um modelo para você poder refazer o orçamento da igreja. Se a sua igreja tem aí, vamos dizer, 60% ou 70% do recurso na manutenção do prédio, como que a gente pode montar um plano para que em 2, 3 anos ela chegue a 30% do recurso só no prédio? Se ela tem aí, basicamente, ela começa assim, né? Manutenção do prédio, 60%. Funcionamento dos ministérios internos, mais 30%. Só nessa brincadeira já foi 90%. E para os ministérios externos, vamos dizer que é uma igrejinha que ainda tem alguma coisa, 10%. E investimento em novos líderes e plantação de igrejas, 0%. Ou plantadores, 0%. Então, nosso negócio é inverter essa lógica para, pelo menos, equalizar. Para que pelo menos um pouco mais da metade do recurso da igreja seja investido nos ministérios com foco externo e na formação de novos líderes e plantadores de igreja. E nós tenhamos uma parte para manutenção do prédio e para o funcionamento dos ministérios internos.
Isso poderia equalizar o seguinte: nós queremos que em 2 anos e meio aí, ou 2 anos, nós saiamos de 60% só utilizando por prédio para 30% gastando só com prédio. Nós queremos aí de 30% só com funcionamento dos ministérios internos para 20%. Nessa lógica, nós temos 50% com foco mais interno. E para o foco externo, nós queremos que os ministérios para fora alcancem 30% ao longo de 2 anos, e nós queremos que o investimento em novos líderes e plantadores de igreja chegue a quase 20%. Você tem noção do que é uma igreja que investe mais da metade do seu recurso para fora? E isso vai trazer à igreja um foco missionário absurdo, porque é para isso que ela existe. E isso vai fazer com que os membros doem mais, isso vai fazer com que os membros se envolvam mais na missão, porque quando a gente se envolve mais na missão, a gente doa mais também. É fato. A gente precisa ter intencionalidade, isso é a nossa estratégia número 2, né? A gente precisa ter intencionalidade de uso dos recursos nas atividades que acontecem fora do prédio da igreja. O que pode significar uma igreja centrada na comunidade? Eu sempre digo que uma igreja centrada na comunidade é essa igreja que vê esse entendimento de centralidade com a cidade de maneira muito mais integral, né? Ela põe as pessoas em contato com Deus por meio do evangelismo e do culto. Ela põe as pessoas em contato umas com as outras, né, por meio da comunidade do discipulado, coisa que a gente já falou aqui. Ela põe as pessoas em contato com a cidade, por meio de justiça, de misericórdia, de ministérios que lidam com isso. E ela põe as pessoas em contato com a cultura, que é por meio da integração de fé com o trabalho. A gente não divide essa relação, né? Se você é um filmmaker, se você trabalha com a área de mídia, se você trabalha com a área de negócios, com a área de agricultura, e quando eu falo aqui área de economia, você utiliza o seu trabalho como uma oportunidade de se misturar com as pessoas para que Cristo seja conhecido. Você se mistura com a cultura. A recolta da igreja poderia, eu tenho certeza disso, poderia ser muito mais forte e fazer muito mais sentido se de fato nós estivéssemos imersos na transformação do nosso contexto. A igreja necessariamente não precisaria nem ela mesma ficar sendo refém dela sozinha ter que contribuir, porque quando a igreja é ativa na comunidade, ela pode pedir apoio da comunidade e a comunidade vai ajudar. A comunidade vai entrar junto. Algumas igrejas, como eu disse, elas consomem 80% dos seus recursos para a manutenção do prédio. E, basicamente, seus prestadores de serviço, né? Sobra aí, basicamente, 20% para ratear entre os departamentos que estão viciados em eventos, programações, que, na sua maioria, atrai apenas adventistas batizados. Quando a igreja tem um ministério externo, o seu contato com a comunidade é muito maior. Consequentemente, as oportunidades de testemunho crescem absurdamente. Quando a gente pensa ministérios além do que acontece no prédio da igreja, as possibilidades são imensas, amigos. Imensas. Como é que a gente pode investir mais em ministérios com foco para fora? Bem, a gente pode ter ministérios de justiça social, são diversos. De cuidado com o meio ambiente, são diversos. De área de educação, diversos. A gente pode utilizar salas da igreja para dar educação continuada, CEBEJA, né, como diz aqui no Brasil, e tantas outras coisas, que é, na verdade, acelerar pessoas que perderam o curso de ensino básico, médio e assim por diante. A gente pode utilizar as salas da nossa igreja para tanta coisa. A gente pode ter ministérios na área de saúde, tanta coisa nas áreas de saúde que a gente pode fazer. A gente pode ter áreas de profissionalismo, áreas de esporte, áreas de música, agricultura, economia, sociedade, comunicação, né, ciência e tecnologia, tantas outras coisas que a gente pode desafiar a nossa igreja para ter ministérios e assim juntar a igreja com essa cultura, nessa noção clara de fé e trabalho, de justiça e misericórdia, sempre entendendo de que isso é parte no processo também proclamatório da igreja. A gente não é uma ONG. Mas a gente entende também que a gente tem um trabalho na nossa comunidade. Mas a gente também não só proclama, a gente tem um trabalho na comunidade, mas a gente também não só tem um trabalho na nossa comunidade, a gente também proclama. É isso que a gente vai encontrar em 2 Coríntios capítulo 5. Deus nos dá o ministério da reconciliação e a palavra da reconciliação. Essas duas coisas não se dividem, elas andam juntas. Por isso que lá diz que a gente é uma embaixada de Deus, né? A gente é uma embaixada. Por quê? Porque a gente ministra, né, com todos esses ministérios que eu acabei de dizer para você, mas a gente também reconcilia com a palavra, proclamação, testemunho de verdade.
Existem desafios para nós aqui, que são esses desafios que a gente coloca lá na mesa, onde a gente refaz literalmente o orçamento. A gente cria planos, literalmente, de como que é nossa meta para alcançar, nossa meta desse primeiro ano e do segundo ano. Como é que a gente vai fazer isso a nível trimestral, quadrimestral? A gente vai declinar ou inclinar para qual percentual, dependendo dos fatores ali. Se for para movimento externo, aumentar. Para interno, diminuir um pouco. Como é que a gente vai descendo de 60 para 55, 50, 45, 40, 45, aí depois 35 e 30? Em quanto tempo a gente vai fazendo esse processo para diminuir intencionalmente e remodelar o orçamento da igreja para que ele esteja investido na missão? Isso é muito importante. São perguntas que, quando a gente fala de autossustento, a gente levanta ali na mesa, a gente pergunta, né? Como é que a gente pode crescer no número de membros ofertantes regulares? Primeiro ponto. Trabalho de mordomia forte, trabalho de consciência, de mordomia de vida. O que a gente pode fazer que não foi feito ainda para que o orçamento da igreja seja com foco de independência financeira, né, da associação ou de qualquer grupo que esteja ali mantendo a nossa igreja, e o foco seja para fora? O que a gente pode ser feito que a gente não fez ainda para fazer esse orçamento ter essa intencionalidade de não ter dependência e ser para fora? Quando a gente fala de investimento para fora do prédio, a gente pergunta lá nas nossas reuniões, né? Por que a igreja ela não vê a comunidade como parceira no processo de transformação do seu contexto? Por quê? Por que a gente não pode se juntar com aquilo que está acontecendo de bom na comunidade? O que nós podemos fazer para que a igreja seja parceira da comunidade? Como é que nós podemos captar recursos na comunidade para ministérios que acontecem fora do prédio da igreja, que vai fazer muito sentido para a comunidade? Nós temos que lembrar do texto bíblico, né? Que aonde está o teu dinheiro, ali também está o teu coração. O dinheiro da igreja é para a missão da igreja. E se não tiver, precisa ser ajustado. Nós podemos fazer um plano de ajuste de 1 ou 2 anos para um ideal que nós esperamos para a missão, para que ela tenha primazia. E eu acho que essa é a sua atividade, essa é a sua tarefa nessa aula. Juntar o seu grupo de líderes, e reunir esse grupo de pessoas para que a gente comece, então, agora a propor para a comissão da igreja um ajuste do orçamento e um plano desse remodelamento nos próximos 1 ano, 1 ano e meio, quem sabe 2 anos, né? Na nossa próxima conversa, nós vamos falar sobre o 6º fator da revitalização, basicamente o penúltimo. Nós vamos falar sobre a liturgia da igreja. Uau! Que assunto, né? Esse é um assunto que sempre mexe com as pessoas. Por que será? Por que será, né? Bem, nós vamos simplificar o processo e eu quero te deixar curioso sobre isso aqui, mas eu te garanto que a sua visão sobre liturgia vai crescer e crescer e muito. Nós teremos uma igreja com um culto muito melhor do que nós temos agora, tá bom? Nós nos encontramos então nessa próxima aula. Até breve.